Graça e paz, meus irmãos. Passando para fazer uma reflexão da palavra de Deus. No livro de 2 Samuel, capítulo 9, do verso 1 ao versículo 13. É um texto com 13 versículos apenas. Nesse texto, a Bíblia traz a história de Mefibosete, a bondade de Davi para com Mefibosete, filho de Jonatã. Queridos, a Bíblia diz que a história narrada aqui no texto traz a lembrança de uma aliança que Davi fez com o filho de Saul, Jonatã, seu amigo, e com o passar do tempo, após a guerra sendo revencida, a casa de Davi sendo erguida por Deus ao trono, a Bíblia diz que Davi lembra, ainda há alguém da casa de Saul para que eu possa usar de beneficência de Deus? E aí aparece Ziba na história dizendo, ainda há um, capítulo 9, verso 4, Mefibosete, aleijado de ambos os pés, que está em Lodebar, na casa de Maqui, filho de Amiel. E aqui eu quero fazer uma reflexão com os meus irmãos e deixar para nós uma meditação da palavra de Deus. Quando Davi procura, depois de muitos anos, de passados cerca de 20 anos ou mais, que Davi procura por alguém da casa de Saul para usar de beneficência, o homem chamado Ziba diz, ainda há um aleijado de ambos os pés, Mefibosete, que está em Lodebar, na casa de Maqui. Lodebar, lugar sem pasto, lugar de esquecimento, onde nós ouvimos a reflexão e muitos dizer, Lodebar nunca mais, Lodebar é um lugar de miséria, só tem pobre, Lodebar é um lugar que não há prosperidade. E ouvimos dizer que por Mefibosete sair de lá, nunca mais voltaria. E se Mefibosete que foi levado para lá, a gente tem esse entendimento que foi um transtorno, que foi uma coisa horrenda ele viver lá. A princípio, há esse entendimento. Pensa de Maqui, filho de Amiel, um homem que nasceu, foi registrado em Lodebar, e aonde ele chegasse, quando fosse apresentado, de onde você é, Maqui? Eu sou filho de Amiel, nascido em Lodebar, lugar sem pasto, lugar de esquecimento. E isso seria motivo de o homem ter traumas, não ter perspectiva, não querer subir na vida, não querer melhorar, ser alguém, não querer lutar para sobressair, para romper aquele limite. Porém, a Bíblia nos traz aí uma lição, que quando uma mulher que vai fugir com Mefibosete com cerca de 5 anos de idade da batalha vencida pelos filisteus, a Bíblia diz que esta mulher corre com a criança, ela cai, machuca os pés. E para onde levam a criança, filho de Jonatã? Para Lodebar, na casa de Maqui. Projeto de Deus para mudar a história de um homem. Essa criança poderia ser levada para muitos lugares, mas Deus permitiu aquela mulher levar Mefibosete com 5 anos de idade, fugitiva de uma guerra, aleijada, sem prata, sem ouro, sem vestes, sem nada, para a casa de Maqui. E aí esse homem vai olhar para a criança e vai enxergar uma perspectiva e vai abraçar aquela criança, vai abrir a porta da sua casa para aquela criança, vai abrir os braços para receber aquela criança, sem saber se era filha de um rei, de um príncipe que tinha sangue real, porque a criança vem machucada, ela vem ferida, ela vem na mão de uma mulher simples, de uma serva. Mesmo assim, Maqui, um homem nascido em Lodebar, crescido em Lodebar, que viveu em Lodebar, ele enxerga em Mefibosete uma perspectiva, uma oportunidade de cuidar, de amar, de trabalhar por alguém, e ele tem uma visão, uma perspectiva de um dia melhor, e ele abraça aquela criança, ele recebe em sua casa aquela criança, ele vai investir em Mefibosete a longo prazo, porque a história nos dá uma dimensão de 20 a 25 anos de Mefibosete em Lodebar. Então ele vai investir a longo prazo. Queridos, você vê a Cristo, não é de momento, não é aceitar Jesus hoje e amanhã ser próspero, ser abençoado, não, é mudança de vida, é uma caminhada a longo prazo. Servimos já Jesus aqui e vamos continuar caminhando, e a longo prazo nós vamos ganhando experiência, vamos ganhando intimidade com Deus, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, e aí Ele vai ministrar na nossa vida
as suas bênçãos, as suas vitórias, como foi na casa de Maqui, um homem que nasceu em Lodebar, um homem que vivia em Lodebar, que cresceu naquela cidade, onde nós ouvimos dizer Lodebar nunca mais. Mas esse homem poderia ser complexado, traumatizado e dizer, pô, nasci em Lodebar, não tem perspectiva. Porém, em uma criança ferida, em uma coisa pequena, Maqui disse, aqui pode estar o canal da minha vitória. Ele vai olhar para Mefibosete e ter uma perspectiva de futuro melhor. Ele vai investir naquela criança a médio, a curto, a médio e a longo prazo. E vai esperar cerca de 25 anos ver a criança crescer, viver, desenvolver, para que pudesse gerar fruto na sua vida. Ele vai acreditar que mesmo uma criança ferida, que não poderia ser um soldado, ser um pastor de ovelha, ser um grande general, mas que ele vai acreditar, essa criança tem projeto de Deus. Ela vai passar por um processo, mas tem projeto de Deus. E um dia, quando Davi manda ou pergunta se há alguém da casa de Saul, aonde está esse alguém? Cuidado por quem? Abrigado por quem? Simplesmente por um homem chamado Maqui. Chegou o dia de Maqui, chegou o dia da sua casa, chegou o dia da sua família ser apresentada, escute isso, ao trono de Davi, que representa o trono de Deus. Chegou um dia de Maqui, da sua casa, ser mencionada diante do trono de Deus. Chegou o dia de alguém lembrar de Maqui, de o esquecimento passar. Lembra de Lodebar? Lugar de esquecimento? Mesmo num lugar simples, mesmo cuidando das ovelhas, Deus disse, olha, tem alguém que eu consagrei. Vai lá, Samuel. E Samuel foi atrás de Davi no deserto, pastoreando as ovelhas. Então não é o lugar, pode ser simples, pode ser humilde. O importante é a promessa e o dono da promessa, que é Deus. Amém, queridos? Então chegou o dia da casa de Maqui, chegou o tempo da casa de Maqui, chegou o momento da casa de Maqui. E eu quero dizer em nome de Jesus, que se nós continuar olhando e vivendo pela fé, investindo no Calvário e acreditando, Deus vai permitir que chegue o nosso dia. Um abraço, queridos.